para todo mundo que está nos acompanhando, absorva. Campanha eleitoral, além, obviamente, do candidato e da equipe que realiza a campanha, tem 2 profissionais técnicos que são imprescindíveis. Contador e advogado. Obrigatoriamente, campanha eleitoral tem que ter contador e tem que ter advogado. Mas alguém vai dizer assim, mas Rafael, eu vou fazer uma campanha para vereador aqui pequena, eu quero, na verdade, me testar. Estou pensando em ir na próxima realmente, então eu vou colocar meu nome só para me testar. Não vou gastar quase nada, só vou fazer um investimentozinho aqui de publicidade paga no Instagram. Tem dificuldade nenhuma. Por que eu vou ter que contratar um contador para fazer a contabilidade de uma campanha que eu não vou gastar quase nada? E advogado, ninguém vai entrar com ação contra mim, eu vou brigar com ninguém. Eu sou um outsider chegando agora. Bom, o que acontece? Primeiro que o ato inicial ali do registro de candidatura gera um processo judicial. Jura que é advogado, conhece uma tecnologia maravilhosa que todo mundo da advocacia ama, chamada PJE. Para quem não é do meio, processo judicial eletrônico é o sistema, né, eletrônico que simplesmente nos momentos mais importantes trava, fica fora do ar. É uma loucura. Quem vive o dia a dia da advocacia, eu estou retomando a minha, certamente passa sufoco com PJE, né? E o PJE não escolhe. Ele também dá problema no processo eleitoral, né? Então, é uma agonia. E para acompanhar o registro de candidatura, para já começar, vai ter que ter um advogado. Quando chega no final, tem uma etapa que o outsider que está se lançando, ele acha que não tem importância, é chamada prestação de contas. E a prestação de contas, Gabriel, acontece após a realização da eleição, só que tem um detalhe, já tem muito tempo que tudo é informatizado por um sistema, né, da Justiça Eleitoral. Você cadastra no seu computador um programa com uma chave de acesso e você vai alimentando aquele programa durante toda a campanha. Sim. Na época em que era tudo manual, você ia fazendo a campanha, pega o recibo disso, pega o recibo daquilo, né? Você faz uma parcialzinha no meio da campanha, no final senta, reúne tudo o documento, vamos fazer a prestação de conta. Hoje não. Era cheque rodando para lá, cheque rodando para cá. Hoje, desde o momento em que você começa a campanha, você tem que estar cadastrado, lá é o chamado Sistema de Prestação de Contas Eleitoral. Vai estar instalado no computador de alguém da campanha, que vai ter a chave de acesso, e todos os atos que implicam aspecto financeiro, receber um dinheiro, fez uma despesa, você tem que de imediato estar registrando no sistema. De imediato. Ainda que você diga assim, mas a prestação de contas tem uma parcial no meio do caminho, no final é que eu faço? Não. Eu decidi hoje fazer um anúncio patrocinado lá no Instagram. É uma despesa de campanha. Você tem que informar. E onde é que entra o contador e o advogado? É obrigatório. Você tem que cadastrar nesse sistema. Sim. Então, lá no início, você já tem que cadastrar no sistema quem é o contador que vai ter acesso, quem é o advogado que vai ter acesso. E aí, qual é o grande detalhe? Tem gente que não tem essa informação, meio que deixa para lá. Aí, olhem o caso concreto. Um aluno meu me procurou essa semana para narrar. É um aluno de um outro estado brasileiro, né? Eu tenho aulas na internet também, então tenho aluno em tudo quanto é canto do Brasil. Ele falou, professor, eu estou com a seguinte situação, me dê uma orientação aqui, como é que a gente resolve. Tem uma pessoa que eu vou passar a advogar agora, que na última eleição se candidatou para vereador, não se elegeu, vai se candidatar agora, e a gente descobriu que está com uma irregularidade na Justiça Eleitoral. Inclusive, já vou avisando para quem está acompanhando aí, que está pensando em ser candidato ou que vai trabalhar com campanha, já pega a chamada certidão de quitação eleitoral. Isso você pega a qualquer tempo no site do TSE. Joga-se no Google TSE quitação eleitoral, que você vai pegar lá. E aí você já descobre, porque se você já identificou agora que tem uma pendência, você já tem um tempo a mais para regularizar. E aí, qual era a pendência que essa pessoa tinha? As contas da campanha dele, da anterior, foram julgadas como contas não prestadas. Todo candidato é obrigado, após a eleição, fazer a prestação de contas,
pega o SPCE, Gabriel, que ele foi alimentando, né? No final, ele vai chegar lá e vai fazer assim, encerrar o programa, o sistema e enviar o relatório. Não é como antigamente, que a gente manualmente terminou a eleição, senta... Não, você na verdade, você foi fazendo a prestação de contas todo dia. Aí no final, você vê se tem uma coisa aqui para ratificar, outra ali para ratificar, não tem, pronto, finalizar o programa. E enviar o relatório. Beleza. O que acontece? Ele não tinha advogado cadastrado. Gerou o processo no PJE da prestação de conta. Aí a Justiça Eleitoral fez assim, falta regularizar o advogado. Não admite-se a tramitação sem o advogado. Cara, ó. Aí, intimação pessoal do cara que recebeu a intimação, não, deixa pra lá. Resultado, a Justiça julgou contas não prestadas. Houve, do ponto de vista assim, material, houve a prestação de conta. Ele informou o quanto ele ganhou, informou o quanto ele gastou e juntou os recibos, as notas fiscais de tudo. Só que não teve o advogado constituído. A formalização que exige. Em virtude disso, o que é que a Justiça Eleitoral fez? Julgo contas não prestadas. E sabe qual é o desdobramento de ter conta não prestada, Gabriel? Inelegibilidade. É como se fosse uma inelegibilidade, porque você não está quite. Aí olha o tamanho do problema. Aí você diz assim, pô, mas peraí. Se eu vou agora constituir um advogado para regularizar, que é o que meu aluno vai fazer. Ele vai entrar agora para tentar regularizar. Só que o TSE tem um entendimento que eu pessoalmente discordo, mas eu discordo. É a posição tranquila do Tribunal Superior Eleitoral de que o julgamento da não prestação de contas implica impedimento a obter a quitação eleitoral durante todo o período da legislatura. Então, em termos práticos, é como se ele tivesse inelegível. Eu não vou dizer que tecnicamente é inelegível, porque inelegibilidade tem um sentido técnico. Sim. Mas o efeito prático é o mesmo. Ele está fora da disputa. Então, ele não vai conseguir ser candidato a vereador nesse pleito agora, porque naquela eleição passada, que ele não se elegeu, que ele movimentou pouco, ele não constituiu um advogado no processo de prestação de contas. E a mesma forma, se não tivesse um contador, ia dar o mesmo problema. Não tem contador cadastrado no sistema. Então, é imprescindível. Quem vai ser candidato, tem que constituir um advogado, tem que constituir um contador. São dois profissionais imprescindíveis para você, no final, pelo menos, conseguir regularizar. Porque se não fizer, vai que nem o caso aí, né, que meu aluno está enfrentando, e eu falei com ele, eu vou ser muito franco, você vai ter dificuldade para reverter. E às vezes, doutor, também você ganhar e não levar, né? Você pode ganhar uma eleição e ter uma complicação de... Pode. Ainda tem... O ganhar e não levar, tem tanta coisa nesse meio que a gente vai conversar aqui durante Rafael, o pódio aí hoje. eu vou só botar mais uma pimentinha, até para esclarecer nosso público. Mas aí tem uma questão. O cidadão que quer sair candidato a vereador, que o partido acha que ele tem potencial, o partido vem e não passa as informações, ele não é do meio, acontece muito isso. Aí ele não tem informação que precisa de advogado e o partido diz, deixa comigo que eu faço. Uma das coisas que a gente tem que deixar claro é que existe a prestação de contas do partido e a prestação de contas individual de cada candidato. E às vezes ele diz, o partido faz tudo. Jura, que bom que você está trazendo essa situação fática. Todo ano de eleição municipal, Gabriel, com ressalva da passada, eu ministro como professor um curso de prática eleitoral. Disponibilizo na internet, porque tenho muito aluno no Brasil. Professor, cadê o curso de prática para eleição municipal? E eu abordo muitas situações práticas e Jura está trazendo uma que eu alerto muito aos meus alunos e digo, olha, se você vai atuar com campanha, se você vai dar assessoria jurídica, fique atento a essa situação aqui. O que é que Jura está nos trazendo? O cara vai lá, tem que se filiar a um partido, não sabe muito bem como é que a coisa funciona. Inclusive, às vezes, na cabeça dele, ele acha que ele vai ter um dinheirinho do fundo partidário, do fundo eleitoral para fazer campanha, que ele acha que o dinheiro do fundo vai para todos os candidatos e não é assim. E chega lá mais tarde a gente vai falar um pouco sobre isso aqui.
E aí, ó, tem que ter uma... Pô, mas eu vou contratar um advogado. Não. Aí conversa com o cara do partido que chamou ele e tal. Não, relaxa, o partido tem um advogado, o advogado vai cuidar de tudo. E ele não tem o cuidado de acompanhar individualmente a situação do processo dele. E às vezes o advogado do partido que vai cuidar de tudo diz, não, peraí, uma coisa é a minha advocacia para o partido, outra coisa é ser o advogado de 20 candidatos a vereador. Posso, cada um me contrata, paga meus honorários, a gente firma o contrato, tudo bem. Até porque, em cada processo dele que ele for constituído, ele vai ter que juntar um contrato de prestação de serviço. E uma procuração específica. E uma procuração específica para aquele processo. E aí a pessoa não tem esse cuidado e a coisa corre solta. E aí surgem as complicações no processo. Vou lhe contar uma história, e eu alerto isso muito a meus alunos, que aconteceu que foi o seguinte. Ó, Gabriel, quem faz o pedido de registro de candidatura, que é o ato que formaliza na Justiça Eleitoral, o Pato Donald, para a gente não nominar ninguém, Pato Donald, candidato a vereador, foi escolhido na convenção partidária, tem que chegar na Justiça Eleitoral, estou apresentando o meu formulário preenchido com os meus documentos, eu sou candidato. Quem faz esse pedido de registro não é o candidato, é o partido. É feito de maneira coletiva. O partido vai ter acesso ao sistema, tem uma pessoa dentro do partido que está cadastrada, que tem a senha. Normalmente alguém ali da diretoria do partido que trabalha na parte da secretaria. E aí terminou a convenção partidária, no dia seguinte vamos juntar a documentação. E aí tem um momento que vai estar lá o Mickey Mouse no escritório do partido, na frente do computador, com um bocado de documento escaneado, que tem que escanear, né? Sim. Porque, vamos lá, vai lançar 21 candidatos a vereadores. Mais um candidato a prefeito. Tem que ter o formulário, a documentação dos 22. De todo mundo. Todo mundo, ó. Escaneia tudo, PDF bonitinho, o cara acessa lá o sistema. Vamos fazer primeiro do candidato a prefeito. Pum, que é um processo. Fechou? Agora vamos fazer dos candidatos a vereadores. Já é, né? É coletivo, acesso ao sistema, mas cada um vai gerar um número de processo. Aí o cara tá lá mandando a documentação de todo mundo. E aí, de repente, o cara que comanda o partido mesmo não queria Pato Donald de candidato. Ele aceitou, mas não gosta, não queria esse cara aqui no partido e tal, não sei o quê. Você substitui por outro. Aí ele chegou pro secretário e fez assim, olha, na hora de juntar os documentos de Pato Donald, esqueça de juntar umas 2 certidões. É tanto documento que você tá ali, passou batido, se atrapalhou. Mas a Justiça Eleitoral não esquece, é um pente fino que os caras passam. Aí chegou lá, fiz o requerimento de meus 21 candidatos à Justiça Eleitoral. Quando pegou de Pato Donald, pô, tá faltando essa certidão aqui. Obrigatória. Que é obrigatória. Vamos converter em diligência. Intimo para regularizar. Intima onde? PJE. Em nome individual já. PJE, vai intimar pelo advogado. E lembrando que os prazos eleitorais são... Mas aqui ainda é um pouquinho maior, mas quando começa a mesma ali propaganda que é 24 horas, é uma loucura. E Pato Donald não está nem sabendo de nada. E se não regularizar, sabe o que acontece com o pedido de registro dele? Vai ser negado por ausência de certidão. Por isso eu digo a todo aluno meu, você vai advogar para o candidato lá a vereador... Acompanha o processo. Acompanha o processo. Teve a convenção partidária, beleza. O partido encaminhou já a consulta. Vamos pegar seu nome aqui, vamos olhar no PJE. Cadê seu nome? Vamos pegar o seu processo, ver se está tudo certinho. Eu já vi caso. Não é que esqueceu o documento, não. Não encaminhou o documento. Não formalizou que o cara era candidato. E a lei eleitoral prevê essa possibilidade. Porque quando o partido encaminha, a justiça recebe a lista e ela faz o quê? Publica. Torna público. Esses são os candidatos do partido A. Aí eu digo a meus alunos, ó, vá lá na lista e veja se o nome de seu cliente está na lista. Ah, professor, como é que não vai estar se ele foi aprovado na convenção? Amigo. Até na ata de eleições, até na ata de formalização da convenção, se não tiver uma qualificação certinha ali... Jura? A gente vê, Gabriel, eu só não vou dizer que a gente vê coisa que depois duvida, porque a gente já não duvida, quem já tem vivência não duvida de mais nada nesse cenário.
Não duvida de mais nada nesse cenário. Mas aí a lei prevê, publicou a lista, você identificou que seu nome não está lá, você tem 48 horas para fazer o pedido de maneira individualizada. Aí se você percebe que isso aconteceu, você vai para a direção do partido, o que aconteceu aí, que faltou minha certidão, que não botou meu nome, aí você descobriu. Você estava ali, ninho de cobra. Rapaz, os caras disseram que estão comigo e não estão. A maldade aqui foi para me prejudicar. Aí você descobre que o jogo é jogado. Tem a política, Gabriel, tem os meandros dela. Tem as nuances dela. Se realmente o que a nuvem me falou, que a janela partidária aqui está fervendo, até o final da janela, rapaz, vão ter notícias boas aí para render conversa na cidade, viu? Porque vai ter desentendimento, vai ter desajuste, porque isso faz parte dos processos políticos. Então, concluindo esse tema do advogado, o cara não pode dizer que não vai ter despesa, ele tem que ter uma despesa do contador e do advogado, no mínimo. No mínimo, obrigatório. Obrigatório, advogado e contador é obrigatório. Eu vou fazer campanha e vou gastar 0. Meu partido disse que vai cobrir tudo. 0. Vai ter gasto com contador e vai ter gasto com advogado. Mesmo porque, doutor Rafael, isso é analisado na justiça, na prestação de conta. Ele disse, minha cara, cadê seu advogado? Quanto foi que ele recebeu? Claro, tem que juntar o contrato. Não pode ser só acerto verbal, não. Tem que pegar o contrato assinado, escanear, PDF bonitinho e jogou no sistema eletrônico. Tem que estar lá. Tem que estar tudo lá. Inclusive, o ideal é que o advogado atue desde a pré-campanha. Esse período agora é um período que já estamos em pré-campanha e tem muitas situações, muitas dúvidas. E o ideal é que a pessoa já tenha uma assessoria jurídica lhe orientando, lhe esclarecendo. Muito pré-candidato fazendo despesa. E despesas, às vezes, não declaradas, né? É porque, como não é despesa eleitoral ainda, você está na pré-campanha, você não tem que formalizar a contabilidade. Mas alguém pode vir do abuso do poder econômico. Exatamente. Já tivemos um caso de uma senadora da República cassada, dentre outras coisas, e principalmente por abuso de poder econômico na pré-campanha. Por exemplo, eu conheço o Jura, e já conheço um pouco o Gabriel, sei que são pessoas de coração bom e que, com toda certeza, apoiariam a ideia de a Páscoa estar chegando aí. Ou para quem está assistindo depois. O senhor já está entrando no período da Páscoa. Que a gente está... A gente está perto da Páscoa. De fazer um almoço de Páscoa para as crianças do município e distribuir brinquedo e ovo de Páscoa. Não tem nada de errado nisso. Mas vai ter errado se esse evento tiver cunho eleitoral. E eu me arrisco a dizer que tem pré-candidato que vai fazer isso, porque em todos os municípios do Brasil faz. Botar o doce na boca da criança. Recentemente eu estava... E aquele que nunca entregou e só apareceu agora? Aí já fica mais escancarada ainda a conotação eleitoral. Recentemente eu estava ministrando aula numa turma de pós-graduação em Direito Eleitoral, no interior do estado, e o pessoal me trouxe um caso de um pré-candidato que montou uma banquinha no meio da rua e estava distribuindo mortadela para as pessoas. Me chamou a atenção o caso. Sabe? É capaz de se jogar no Google e encontrar pré-candidato a vereador distribui mortadela. Sabe? E eu digo, gente... Calma, mortadela. Né? Calma, mortadelo, né? Mortadelo. Né? E aí vamos botar um tempero a mais. Imagine que esse evento aí da Páscoa, vamos distribuir brinquedo, vamos distribuir... Aí vem um empresário que é parceiro e doa os ovos de Páscoa. Pera, mas o empresário não pode doar para a campanha. Sim. Mas aqui não é campanha. Mas o que não pode fazer lá na campanha, não pode fazer aqui na pré. Sim. Pô, eu que sou empresário e tenho os chocolates ali e quero entregar. Eu quero entregar para as crianças. Aí o cara que está lá e vai ter uma conotação eleitoral no evento, ele vai se complicar depois. É o que o Jura falou. Tem alguém ali que está acompanhando, está ali já fiscalizando. Rede social, filmando e mostrando que eu estou entregando o ovo de Páscoa para as crianças. Claro. E ainda pode entrar um elemento, Gabriel, que é o X9, que entra para prejudicar, que faz assim, ó. Na hora que o cara tá lá fazendo aquele discurso, agradecer todo mundo que está aqui hoje, nessa Páscoa, uma alegria distribuir.
Aí o cara do nada, lá embaixo... Meu é isso mesmo, meu Pato Donald, meu vereador. Pronto. Aí como é que você desfaz o cunho eleitoral de um negócio desse? Foi ele que disse, não fui eu. Não fui, meu amigo. Aí pra você explicar, né? E aí começa. E aí, pegando agora aqui do ponto de vista do jurídico, Jura. Sim. Essas tretas são gostosas demais do ponto de vista jurídico. Essa agonia. Mas é coisa para profissional. Essa agonia. Eu brinco, Gabriel, com os amigos que atuam, por exemplo, com direito tributário. Eu falei, cara, como é que vocês conseguem? Vocês advogam com papel, certidão de dívida. Não tem energia, não tem vida. Muito burocrático, né? A disputa eleitoral ela é viva o tempo inteiro. Ali, ó, como a gente diz, o couro come o tempo inteiro. Você pega um evento desse de Páscoa e dá um problema jurídico enorme. Enorme. Sabe? E janela partidária dá problema. É muito vivo. E eleição municipal, raiz, é aquela eleição que é quente, disputada. E ó, voto a voto, tá? Tem um instituto jurídico, Gabriel, que quando a gente tá lá na faculdade ainda, que a gente lê na Constituição, que é o empate na eleição. Tem lá na Constituição, em caso de empate, até parece que uma eleição vai dar empate. Pois toda eleição municipal, em algum município do Brasil, acontece de ter uma eleição que dá empate. E o critério de desempate é o mais idoso. Se eu não me engano, foi na última ou foi na penúltima, que 2 candidatos a prefeito que empataram tinham nascido no mesmo ano. Sim. Tinha diferença de 2 meses. O cara virou prefeito que nasceu 2 meses antes do outro candidato. Lauro de Freitas já teve esse caso assim. Já teve caso assim, né? Imagine. Aí um aluno meu me contou que um conhecido dele deixou de ser eleito por causa disso, a eleição deu empatada e o irmão não foi votar porque estava viajando. Aí eu digo, rapaz, imagine o problema de família que gerou. Sim. Com um voto o cara era eleito, o voto do irmão. Que não foi uma eleição, um voto vai fazer diferença. Faz. Então, a eleição municipal é voto a voto. A gente já teve casos aqui em Lauro de vereador que, se a gente faz assim, a quantidade de voto, teve votação suficiente para entrar, mas não entrou porque o partido, a legenda, não conquistou o chamado quociente, né? E às vezes porque faltou 10 votos, 12 votos. Já tive mais de uma vez situações como essa aqui em Lauro de Freitas. Então, todo voto é voto. Na eleição municipal. Todo voto faz diferença. É pegar pelo braço. Ele diz assim, olha, não me invente de estar fora daquilo no dia da eleição, não. O seu voto faz a diferença. Só não pode comprar o ovo de Páscoa, né? Só não pode comprar o ovo de Páscoa. Voltando às resoluções. Vamos As lá. resoluções são com base na lei das eleições, que é a lei 9.504 e outras Isso. pertinentes. Isso. Com base nas legislações que já existe. Isso. Aí o senhor, um advogado eleitoral, pega aqui 12 resoluções as que foram aprovadas e o cara diz, para que isso tudo? Só que essas resoluções, elas servem tanto para o município, que é a capital de São Paulo, a maior capital do Brasil, como serve para uma que eu fiz um estudo, que eu até comentasse com o senhor agora, que é Serra da Saudade, Minas Gerais, que é uma cidade que tem menos de 1.000 habitantes, mas já tem 1.300 eleitores. Tem mais eleitor do que habitante. Aí, o que é que acontece? Serve tanto para maior quanto a menor. Só que essa menorzinha que só tem 1.000 habitantes e 1.300 eleitores, ele disse que nada, a lupa está em São Paulo, não está em mim. É muito bom você trazer esse ponto também. Primeiro, esclarecer as resoluções do Tribunal Superior, né? Sim. Eleitoral, né? Inclusive, meus alunos estavam me cobrando, professor, o curso de prática, desde o ano passado, eu queria, gente, eu tenho que aguardar as resoluções do TSE. Porque a depender do que a gente vai encontrar ali, eu comecei o curso e ficou desatualizado alguma coisa. O que acontece? A gente tem toda uma legislação eleitoral. Começa na Constituição,
Vem um código eleitoral, a lei das eleições, a lei dos partidos, a lei das inelegibilidades, né? Sim. Tem uma legislação que é a base jurídica da eleição. Só que a legislação eleitoral, ela atribui ao Tribunal Superior Eleitoral a competência para regulamentar a aplicação da lei eleitoral. Então, as resoluções do TSE, elas são editadas para cada eleição para regulamentar a aplicação da lei. A priori, o TSE não pode, numa resolução, contrariar o que está na lei eleitoral. Está na lei eleitoral que é autorizado tal conduto, o TSE não pode chegar e dizer, vou proibir. Está proibido na lei, o TSE não pode chegar e dizer, vou autorizar, porque ele não está regulamentando, ele está contrariando. O objetivo é mais esclarecer. É mais de detalhar, de esclarecer. E o que acontece? Direito, ele é interpretativo, né? A gente aprende que, olha, quanto é 1 mais 1 é 2 no direito, calma, depende. Tem uma corrente A, uma corrente B, uma corrente C, depende de como é que está um, como é que está o outro né? E tem certos pontos realmente no direito que você diz, aqui não tem dúvida, só pode isso. Está na Constituição, Brasília é a capital federal. Tem alguma outra interpretação? Não. Qual é a capital federal do Brasil? Brasília. Mas tem muitas questões do direito que são realmente dúbias, demandam uma interpretação, quer ser, pode ser aqui, pode ser ali. E a cabeça do julgador, né? E aí entra a cabeça do julgador. Então, o tribunal ele vai firmando jurisprudência sobre a interpretação e aplicação daquele artigo. E quando vem a resolução regulamentando, normalmente ela consolida o que está na jurisprudência. E por que de eleição para eleição? Porque você tem que estar sempre antenado com a realidade. Vão surgindo questões novas, o tribunal vai julgando, vai firmando jurisprudência. Se a gente pegar as resoluções, tem algumas que reproduzem o que já aplica aí a 3, 4 eleições. Não mudou quase nada na resolução. Mas tem outras que realmente trazem avanços. Tipo, olha, a gente passou a interpretar a lei desse jeito aqui, surgiu esse dispositivo novo na lei. Então, elas são importantíssimas para dar esse direcionamento atualizado. E cada eleição tem problema novo. Agora mesmo a gente está com uma problemática que em algum momento a gente pode conversar, que eu não sei como isso vai ser resolvido, que é a questão da IA. Inteligência artificial. A gente vai falar sobre isso. A inteligência isso. artificial, que é realmente algo bem complicado, né? E o TSE também aborda um pouco isso nas resoluções. Já está sendo usado. Já está sendo usado. Né? Então as resoluções elas são importantes nesse sentido, dizer, tá aqui, eu não estou contrariando a lei eleitoral, mas a lei eleitoral ela vem sendo interpretada desse jeito, então estou detalhando aqui, regulamentando a aplicação da lei. E aí quem atua na parte jurídica tem que estudar, tem que pegar, tem que estudar, tem que acompanhar, né, como é que funciona aquilo ali. É importantíssimo realmente a gente está conhecendo o teor dessas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Importantíssimo. E mesmo porque o processo eleitoral é rápido demais, não dá tempo você dizer assim, vou estudar para amanhã. Não dá. A resposta é quase imediata. Processo eleitoral, Gabriel, a gente aprende fazendo. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Pedalando. Caindo, levantando e pedalando. Processo eleitoral também é desse jeito. Seria assim, não. Eu fiz uma pós-graduação, li 10 livros, 6 meses estudando para poder começar a eleição. Na hora que começa, você descobre que você se depara com várias situações fora da caixinha. Sim. Você, caramba, eu estudei 10 livros e nunca vi isso. Sim. Fiz uma pós-graduação, que coisa nova. E que isso, e aquilo. Então, é óbvio que você tem que ter um preparo anterior de um estudo, mas você tem que estar aberto a entender que você aprende o direito eleitoral fazendo. E que o jogo é dinâmico, né? Dinâmico demais. Porque quando o senhor fala do ovo de Páscoa do Pato Donald entregando, mas você não está prevendo também o cabo eleitoral, o Mickey Mouse que está ali embaixo, indo ali dando R$10 pro cara beber uma cerveja. Exatamente. Que também está sendo a compra do voto. Exatamente. Numa cidade como Lauro, que é uma cidade de praia, rapaz, o pré-candidato ir para a praia hoje é complicado. Porque, dificilmente um pré-candidato ou um vereador em mandato
vai chegar na praia e não vai aparecer alguém para dar um abraço, para dizer que apoia e complementar. Bota uma cervejinha aí, meu candidato. Você pode ir pra praia com seus amigos, Gabriel, que provavelmente não vai aparecer ninguém para dizer, bota uma pra mim aí, a não ser um amigo seu. Vai dizer, ó, esqueci a carteira, minha conta hoje é sua. O folgado. Né? O folgado. Mas vai o cara, ele... Meu vereador, você tá em pré-campanha, né? Meu vereador. Vereador não, sou pré, calma. Ó, eu tô com você, não sei o que, tudo mais, porque alegria te ver. Vamos fazer uma selfie aqui na praia e tal, não sei o que. Pô, tomando cerveja, posso pegar um copinho aqui, não posso? Aí já vai lá, ó, de bicão. Sim. Pô, tô com minha mulher ali, bota um pra gente ali. Olha a complicação. O não existe no dicionário, né? Pois é, cara. Aí, a priori, isso aqui não tem contexto eleitoral, né? Sim. Mas o cara já foi no contexto eleitoral. Meu vereador, vou votar em você, cadê minha cervejinha, não sei o que e tudo mais. É uma situação que pode dar algum imbróglio jurídico. Sim. Pode dar algum imbróglio jurídico. Rapaz, o cara tá querendo conquistar o voto com um chopp na praia. Agora deixa eu fazer uma pergunta, doutor. Eu tenho um baba, Gabriel. E já pediu para algum candidato trocar o padrão do time de vocês. E estampar o nome do candidato, do vereador, de quem seja Apoio. na camisa, o apoio. Isso. E ali o cara agora virou empresário, não é só mais candidato, o cara agora é empresário de patrocinador master do clube. Mas eu vou jogar os dois lados. Ou eu, que sou um apoiador do candidato, e quero ajudar meu candidato. Claro, quer botar a marca dele. E boto aqui. a marca sem comunicar ao meu candidato. E aí também. E complementando o que o Gabriel está falando, até para a gente esclarecer mais, essa semana eu conversei com um grupo de pessoas, a pessoa disse, eu disse assim, eu orientei, eu disse, rapaz, não pode fazer isso não, isso pode caracterizar. O cara disse, não, mas eu posso dizer à justiça que foi um terceiro que botou para me prejudicar. Sim. Não, mas é o jogo. ainda tem já um argumento pronto. Realidade, Mas na foto tá ele lá. A realidade da vida, ela sempre nos surpreende e a criatividade é fantástica. Eu digo que na dinâmica eleitoral, cada caso é um caso e realmente é preciso apurar detalhadamente as circunstâncias do caso. E tem um mantra popular que, de uma maneira geral, acho que todo mundo já ouviu falar: malandro é malandro, Mané. mané é mané. O problema do esperto é achar que todo mundo é besta. E a gente vê muito isso no dia a dia eleitoral. Muito mesmo, né? O cara sabe que tá errado, mas joga lá, depois a gente vê, vou dizer que eu não sabia e tudo mais. Por exemplo, você não pode, na campanha, fazer propaganda eleitoral em igreja. Eu vou me segurar para não rir aqui. O primeiro é fazer. Dizer assim, não, eu nunca aconteceu. Nenhum templo religioso O primeiro tem propaganda eleitoral. Aí você vai lá no templo, aí tá a autoridade religiosa. Você deu espaço agora para o Pato Donald, que é da nossa comunidade, que ele vai disputar a eleição e a gente tem que votar em alguém que pensa como a gente. Até aqui tá de boa. Só que na hora que Pato Donald vai lá subir, aí aparece uma galera que brota do nada com o material de campanha, o santinho. Distribui para todo mundo dentro da igreja. Ou então o líder religioso agradece os 4 bancos que ele deu para a igreja. Isso não pode. Mas isso acontece. E quando o cara não tá lá, é só alguém distribuindo, eu não sabia. Né? Eu não sabia. A lei eleitoral, ela trabalha com isso, ela trabalha com essa hipótese. Aí o exemplo que você traz do padrão do time de futebol, e é muito comum, viu, Gabriel? É muito comum mesmo. A galera, a gente fala aqui que bate o baba, né? Vamos pegar o nosso baba e tal. E é curioso que lá fora, Brasil afora, o pessoal não sabe essa expressão, né? Bater um baba, né? Rapaz, vamos bater um baba e depois do baba a gente vai comer água, né? O pessoal não entende, né? E é normal, pô. Vamos botar um padrão novo, bonito no time. Meu pré-candidato, dá essa moral aqui e tudo mais. E de repente é alguém que tem um trabalho na cidade, que é conhecido. E de repente é um empresário realmente de alguma coisa e tudo mais. Ele fala,
apoio, botou a marca dele ali, e você, pô, eu quero dar visibilidade ao nome dele mesmo, né? A gente vai ter que analisar a situação muito em concreto, mas a priori, você tem um intuito eleitoral. Os caras chegaram aqui no ano da eleição. No mínimo pode dar uma dor de cabeça jurídica. Sabe, no ano da eleição, procurou o cara porque o cara vai ser candidato, né? É diferente, pô, é um amigo e irmão seu de infância que tem um negócio, tem a padaria dele lá, que todo mundo conhece na cidade, e quer ser amigo a vida inteira. Não, deixa eu botar minha marca no time de vocês vão ganhar um campeonato, né, aqui do município e tal, não sei o quê. É diferente. Do nada, surge um pré-candidato, botou a marca, né, no padrão do time de futebol, tá tendo visibilidade, e a priori tem uma finalidade eleitoral. Mas tudo isso tem que ser apurado, né? Tudo isso tem que ser apurado. E que ele não sabia, os caras que colocaram, quando ele tomar conhecimento, ele tem que ir lá e dizer assim, então tire que vai me prejudicar. Sim. De imediato, né? De imediato que vai me prejudicar. Doutor, as resoluções, tem uma das resoluções que traz um calendário específico, que vai até pós-eleição, Isso. que é diplomação. Tal, tranquilo. E aí eu queria que a gente discutisse alguns temas, por exemplo, como o senhor falou já em vários momentos aqui, a janela partidária. Pronto. As resoluções foram editadas no dia 27 de fevereiro de 2024 e no dia 5 de março já abriu a janela. Isso. E aí o calendário já começa a correr. Vamos falar da janela então agora e aproveitar e ampliar, Sim. falar de questão de datas eleitorais, o que acontece. Para alguém ser candidato, tem que ter filiação partidária. Ponto. O nosso sistema não admite a chamada candidatura avulsa. Até tem uma tese que está na Justiça defendendo que a partir de tratados internacionais a gente poderia ter candidatura avulsa. Esse tema está lá no Supremo Tribunal Federal já tem um tempo, mas a priori a gente tem que ter filiação partidária. Então vamos imaginar que Gabriel disse assim, pois eu quero ser candidato. Eu vou me lançar candidato a vereador. Seu primeiro desafio. Qual partido? Você tem que encontrar um partido para se filiar. E a lei eleitoral prevê que a filiação partidária tem que estar realizada até 6 meses antes da eleição. Então sempre vai ser ali na primeira semana de abril, porque a eleição é no primeiro domingo de outubro. Esse primeiro domingo de eleição para eleição pode ser dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Esse ano cai de 6. Esse ano cai dia 6. Então, se 6 meses antes, a gente está falando de abril. Então, no limite de 6 de abril, o cara tem que ter filiação partidária. Se alguém decidiu que vai ser candidato em maio e não tem filiação, não vai. Ponto. E qual é o detalhe? O que vem a ser um instituto da janela partidária. É um instituto jurídico que está lá, Constituição, lei, né? Que permite a quem já está afiliado a um partido, está no exercício de um mandato, que é principalmente para quem está com mandato, né? Que mude de partido no período de 30 dias que antecede o limite de filiação. Então, se a filiação é 6 meses antes, ali comecinho de abril, a janela vai ser comecinho de março a comecinho de abril. Sim. Sem perder o mandato. Isso por conta da fidelidade partidária. Perfeito. Porque o que acontece? Como regra geral, quem está no mandato não pode mudar de partido, a não ser que demonstre que tem uma justa causa. O partido está me perseguindo. O partido se desviou. O partido a vida inteira defendeu que o azul é azul e agora está defendendo que o azul é verde. O partido mudou. Não dá mais para ficar aqui. Se você não tiver uma justa causa, você não pode sair do partido. Ou até mesmo uma expulsão. Então, para clarear mais aí esse tema, por mais que Pato Donald seja o queridinho da cidade e seja o cara que foi votado, o mandato é do partido. É como se fosse isso mesmo. E não individualizado. Exatamente. Esse é o princípio. Esse é o princípio. A gente fala mandato partidário.
Porque no sistema proporcional você é eleito pela força dos votos do partido. Soma os votos de cada candidato. Sim. O queridinho foi o quinto mais votado, mas se o partido não atingir o quociente, ele não entra. Então, você não pode chegar e... Não quero mais ficar nesse partido, vou para outro. Tudo bem, vá, mas seu mandato fica com a gente. Só que o que acontece... É muito comum, durante esse período aí de 4 anos, mudar a conjuntura política. A maneira pela qual aquele partido está visto na sociedade e tal. E principalmente no âmbito municipal. E aí você tem Pato Donald, que é vereador do partido A. Só que nesses últimos anos o partido A se desgastou bastante, a imagem está bem detonada. E ele faz assim, rapaz, se eu me lançar candidato pelo partido A, é capaz de eu não me eleger. Já se eu for pro partido B, a eleição está garantida. Eleição está garantida. E havia um tempo, Gabriel, em que as pessoas procuravam partido porque tinham total afinidade ideológica com aquilo que o partido pensava. Esse tempo ficou para trás. Primeiro porque, de uma maneira geral, hoje os partidos já estão meio fluidos com as suas ideologias. Partido que tinha uma ideologia bem definida começou a ter condutas que já se afastam. E a maioria das pessoas começou a pensar assim, ó, claro que tenho que ter uma afinidade ideológica. Eu não posso ser contra o aborto e me filiar a um partido que defende o aborto. Não dá. Mas qual é o partido que eu tenho mais chance de me eleger? O cara começou a olhar nesse sentido também. Rapaz, aqui eu tenho uma chance maior de me eleger, então aqui vai ser bom para mim. É aqui que eu vou.